nossa Casa de Paz Likeness, né, a CAP. Hoje, dia... Amém. Graça e paz, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma Casa de Paz, né? Hoje, dia 12 de novembro de 2025. Sejam todos bem-vindos, né? E nós vamos aqui glorificar o nome do Senhor, então eu gostaria de fazer um momento de oração, para que o Senhor conduzisse esse período aqui que nós vamos estar juntos, né? Falando um pouquinho da palavra dele, da graça, do favor. Então, que nós possamos fazer um minuto de oração agora e clamar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença nessa noite, agradecendo, Pai meu Deus, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para buscar a sua face, Senhor Jesus, buscar a tua presença. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Que nesta noite, Senhor Jesus, a sua graça, a sua palavra possa entrar aos nossos corações e fazer morada. Senhor Jesus, mudando verdadeiramente o nosso caráter, transformando o nosso ser. Que a sua mão, a sua graça, o seu favor imerecido venha nos alcança. Espírito Santo, eu te peço, envie os seus anjos em cada lar representado, e que a sua mão se faça presente, que a sua palavra possa nos transformar nesta noite, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra, a ministração hoje tem como tema base, posição é questão de caráter, né? A gente está falando aqui sobre o nosso caráter, né? A gente vai falar quem nós somos, né? Como nós nos apresentamos, né? De forma para as pessoas mesmo, né? Como que as pessoas nos veem, né? Como que é o nosso caráter? A palavra que está em Mateus 10, 41 diz: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no galardão do justo, receberá o galardão de justo. E Filipenses 2, 22 diz: e conheceis o seu caráter provado, pois servindo ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Filipenses 2. Então, o que é caráter, né? O caráter é formado, nosso caráter é formado com o tempo. À medida que nós não nascemos com um caráter já formado, né? A gente cresce, né? E à medida que o tempo vai passando, o nosso caráter é formado. Mas muitos de nós não nascemos na presença do Senhor, né? Não viemos de berço. Então, nós carregamos um caráter, né? E muitas vezes essas bagagens de caráter que nós carregamos não é muito boa. Mas o Senhor caráter é formado com o tempo, revelado pelas provas enfrentadas e pela reputação construída. O caráter é influenciado por muitos fatores, mas depende principalmente das escolhas que cada um de nós fazemos, principalmente nas situações difíceis, né? Aí, uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, né? Como que as pessoas veem o nosso caráter? Será que o nosso caráter é íntegro, reto, honesto? Será que as pessoas nos veem como uma pessoa de bom caráter? Então, caráter significa reputação. E como está a nossa reputação? Será que o nosso vizinho nos olha e nos vê com uma boa reputação? Será que o nosso comportamento, né, o nosso caráter está condizendo com a palavra de Deus? Né? E não é fácil, mudança de caráter, né? Mas é quando nós nos colocamos diante do Senhor e permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, ele vai transformando o nosso caráter, né? À medida que nós vamos nos aproximando de Deus, o nosso caráter vai se transformando mais parecido com o de Cristo, né? Um caráter íntegro, reto, honesto, né? Que não titubeia em dois pensamentos, que não fica vagueando, né?
que não é dobrável, né? Que a gente não, em meio às lutas, em meio às tribulações, a gente vai pelo caminho mais fácil, né? Paulo diz que o bem que eu não quero fazer, o bem que eu preciso fazer, se eu não faço, mas o mal que está diante de mim, eu faço. Mas se todas as vezes nós nos colocarmos, né? O Senhor nos colocar à prova, para provar o nosso caráter, porque justamente as lutas, as aflições, as provas vêm sobre as nossas vidas para que o nosso caráter seja aprovado. E será que nós estamos condizendo com o Evangelho? Né? Aqui na palavra de Efésios 4:11 diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura que é a plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios nos mostra que o ministério de Cristo molda o nosso caráter para sermos como o dele. O desafio é escolher viver com esse caráter, firmes na verdade e nas decisões certas. Assim como Adão e Eva escolheram o mal no Éden, também somos livres para decidir o caminho que seguiremos. A vida cristã exige decisões diárias guiadas por um caráter moldado em Cristo. Então, será que as decisões que nós precisamos tomar diariamente estão sendo com base em Cristo? Será que o nosso caráter é tão forjado ao ponto das nossas decisões ser com base o que Jesus faria nessa situação? Né? Será que a gente faz essa pergunta e toma a decisão? O que Jesus faria nessa situação? Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar bem próximos do Senhor, né? Para que o nosso caráter seja transformado ao ponto que a gente não cometa erros, né? Mas é muito difícil, porque a nossa natureza, ela grita sempre por mais fácil, pro menos complicado, e aí a gente vai tomando decisões, muitas vezes, que não condiz com aquilo que é a verdade do Evangelho. Então, por isso que muitas vezes nós nos sentimos frustrados, decepcionados, e o Senhor sempre vai usar as ferramentas que o Senhor vai usar para forjar o nosso caráter pessoas, são situações com pessoas, né? É alguma atitude nossa. Então, à medida que é um processo, né? Nós estamos num processo de evolução. E à medida que o Senhor nos coloca em situações, a gente precisa entender que nós precisamos estar aprovados, né? Provados para sermos aprovados. Será que o Senhor tem nos colocado à prova e a ponto da gente ser aprovado? Eu queria que você buscasse aí e você fizesse essa pergunta para você. Será que no seu caráter aí, você, no seu dia a dia, as pessoas te olham de uma forma que elas olhem para você e ela fala assim, não, esse tem sabedoria. Esse daí eu posso confiar, né? Será que isso tem essa nossa, o nosso comportamento, o nosso caráter tem condizido com a palavra do Senhor? Você é reconhecido pelas suas obras, né? Quando a gente é posto, principalmente naquela situação de confronto mesmo, né? Às vezes vem uma pessoa muito atribulada, que ela começa a nos pôr à prova, né? Tirar a gente do sério, tirar a nossa paz,
nos levar ao extremo. Como tem sido o nosso comportamento diante dessa situação? Será que nós estamos sendo aprovados diante do Senhor, né? Como tem sido a nossa conduta? É isso que o Senhor nos questiona, né? Qual que é a nossa posição com relação a isso? 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo redundante em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. As provas nos mostram a qualidade da fé e do nosso caráter se agrada a Deus. Ser aprovado nos prepara para receber as suas bênçãos. Então, quando nós somos provados, nós somos aprovados, né? E tudo nas nossas vidas são processos, né? Nós passamos por determinados processos para sermos aprovados. Qual que é a luta que você está vivendo hoje? Será que você entende o processo que você está passando hoje? Será que esse processo que você está passando, você está sendo lapidado, você está sendo transformado, o Senhor está te moldando para que você seja aprovado e lá na frente venham provas maiores e você consiga passar por elas? Porque muitas vezes a nossa tendência é desistir. Desistir na luta, desistir do processo, a gente vê uma adversidade, a gente já quer recuar, fala, não, vou deixar para lá, principalmente em lidar com pessoas, né? Quando a gente se depara com uma pessoa que é difícil, muitas vezes a gente não entende que, às vezes, o que está na pessoa, aquilo que mais nos aflige na pessoa, aquilo que mais nos irrita na pessoa, é aquilo que está em nós. E a gente não quer entrar nesse confronto, a gente não quer ser lapidado, né? A gente não quer ser transformado. E esse é o processo, muitas vezes, que nós passamos. É por esse processo que nós somos aprovados. Se nós passarmos por ele e o Senhor trabalhar em nós e nós reconhecermos que nós precisamos do Senhor, nós precisamos ser lapidados pelo Senhor, a gente é aprovado. Qual que é o processo que você está passando nesse exato momento? Será que você consegue reconhecer qual que é o processo que você está passando para ser aprovado? Né? Que a gente consiga fazer essa pergunta. Como tem sido a sua reputação? As pessoas olham para você e vê você como uma pessoa de caráter íntegro, reto, honesto, né? Que você consegue ser reconhecido pela sua obra, que os dons do Espírito é mansidão, autocontrole, domínio próprio. Será que as pessoas, quando elas olham para nós, e principalmente quando elas vêm sobrecarregadas, será que nós conseguimos passar isso, que é o caráter de Cristo? Será que nós estamos sendo transformados ao ponto de nós termos autocontrole sobre as situações mais difíceis que nós muitas vezes somos colocados à prova, para que a gente seja aprovado? Né? Então, a questão de caráter, ela é posição. Né? Aqui diz dokimos, no grego, significa autenticidade comprovada. Expressa caráter aprovado. O ônimo refere-se à reputação. As moedas no passado, elas eram provadas. Naquela época de Jesus, né? Elas eram provadas. E lá naquela época já existia a falsidade, né? Porque senão eles não provariam as moedas. E como que as moedas eram provadas naquela época? Elas eram provadas pelo fogo. Elas eram passadas no fogo para serem aprovadas, né? Da mesma forma, o Senhor age conosco, né? Nos testando, nos moldando, para quê? Para que a gente olhe as nossas falhas, para que a gente reconheça as nossas falhas, e assim a gente se fortalece na fé, para restaurar o que precisa
sempre respeitando os limites. O Senhor não dá um fardo maior do que a gente não possa suportar, né? E é bem verdade isso, né? Muitas vezes a gente fala, não aguento mais essa prova, que prova difícil, eu não vou conseguir passar por ela. Mas o Senhor é aquele que dá um fardo, ele não nos dá um fardo maior do que a gente não possa suportar, para que a gente passe por essa prova e seja aprovado, né? Lá em 2 Timóteo 2,15 diz, procura-se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem com que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor, na verdade, né? Quem tem caráter aprovado vive o que crê, age com base em princípios da fé que pratica. As provas mostram o que precisa ser tratado e entregues a Deus. Trazem restauração, crescimento e recompensa. O caráter aprovado fortalece nas provas. Como Daniel, somos testados para sermos moldados da glória de Deus com finalidade. Então, o Senhor nos prova, assim como Daniel foi provado na cova dos leões, né? O Senhor nos prova. Será que nós temos fé o suficiente se Deus nos colocar na cova dos leões, a gente vai ter fé o suficiente de ter a certeza de que Deus é conosco e que nada vai nos acontecer, né? Será que nós temos a fé de Daniel, do Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha e ali eles foram provados e aprovados e Jesus esteve com eles? Mas aí eu trago para a nossa situação diária. Quantas vezes a gente precisa de um recurso financeiro, muitas vezes, e nós não cremos que Deus é o nosso sustentador, né? É aquele que supre as nossas necessidades, e aí a gente entra em ansiedade extrema de ficar preso àquela situação e não conseguir ver a glória de Deus, porque o Senhor quer que a gente use a nossa fé para que Ele haja, né? É claro que tem princípios em tudo, mas Deus, Ele quer trabalhar na nossa fé, para ver como nós vamos sair dela, né? Muitas vezes, nós temos um Deus, nós temos um Senhor e Salvador, e hoje já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. Então, Deus tem o controle de todas as coisas. Se nós entregarmos todas as situações que nós vivemos, todas as dificuldades, e temos fé que Ele vai resolver, que Ele está no controle de tudo, e nós precisamos entender o que Ele quer nos ensinar com tudo isso, nós vamos ser aprovados e aí a gente tem testemunho para contar, porque nós estamos vivendo na dependência do Senhor. À medida que nós nos aproximamos dele, mais parecido com ele nós vamos ficar, e o nosso fardo vai ser leve e o jugo suave. A nossa trajetória vai ser tranquila, né? Quantos fardos muitas vezes nós estamos carregando sozinhos, das angústias, das aflições, e o Senhor falando para nós confiarmos nele, e a gente não confia, né? Então, como tem sido a nossa posição diante das situações de dificuldade, de adversidades, e principalmente também, muitas vezes, das feridas abertas, né? Que nós vivemos, principalmente de relacionamentos, a gente sofre, talvez com uma traição, talvez com uma dor muito grande, um sofrimento, a gente passar por um processo de decepção, de amargura, de tristeza, e como que o nosso coração tem lidado com essa situação? Será que a gente está perdoando, né? Qual é a situação que você está passando hoje que tem glorificado o nome do Senhor, né? Qual é a fissura que você tem? Qual que é a rachadura que você traz no seu coração que tem impedido você de ser completamente transformado? Porque existem feridas dentro de nós que são tão profundas e muitas vezes elas são tão doloridas que nós não queremos
que elas sejam mexidas, né? Nós maquiamos e não queremos que o Senhor toque para que Ele venha curar, para que haja cura, né? E isso muitas vezes é caráter mesmo, né? É um caráter que a gente traz conosco, que a gente não quer mais mexer naquele sofrimento, mas a mágoa está ali, a tristeza, o rancor, e você vem trazendo aquilo, mas não permite ser curado, não permite ser tratado. Então, qual que é a fissura? Qual que é a rachadura que nós carregamos, que você carrega, que eu carrego muitas vezes, que tem impedido? Por que eu estou nesse processo há tanto tempo e eu não saio dessa situação? O que tem acontecido para eu não avançar? Então, que verdadeiramente o Espírito Santo possa falar conosco, né? Que o Senhor possa trabalhar em nós. Então, que o Senhor possa mover dentro de nós, arrancando de nós toda a sujeira, né? Toda a fissura, toda a rachadura, tudo aquilo que tem impedido de nós vivermos de forma íntegra, reta, honesta diante do Senhor, nos apresentando como obreiro, com quem não, com quem ele não tem com que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra. Então a nossa vida vai ficando mais leve, o nosso fardo vai ficando mais suave, quando a gente nega a nós mesmos, né, e tomamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor, porque nós estamos aqui por um propósito, por um projeto, nada é à toa. Por que nós estamos passando por aqui? Porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E que a gente não passe somente, né, a vida tão somente passe pela nossa frente, o tempo tem passado, nós estamos há 50 dias já no final do ano, e aí a gente se pergunta como foi esse ano, né? E será que a gente vai fazer um balanço e o Senhor vai nos encontrar de que forma? Que forma que nós estamos nos apresentando diante do Senhor? Talvez com rachaduras ainda, com fístulas, e Ele querendo trabalhar e a gente resistindo à voz do Espírito Santo, porque Ele é doce, e ele é suave, Ele é manso, mas Ele fala conosco, Ele nos mostra aonde nós precisamos ser mudados, aonde nós precisamos ser transformados. Será que nós temos dado ouvido a voz do Santo Espírito Santo, do doce Espírito Santo que vem em nós e nos transforma de maneira sobrenatural, para que a gente viva, né, de forma leve, de forma tranquila? Aqui, ó, Tiago 1, 2 e 3, versículos 1, não, Tiago 1, versículos de 2, 3. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando a gente passa por prova, a gente persevera, né? A gente se torna mais resiliente. Não é qualquer provação que vem até nós que a gente já desiste, né? Porque aí nós seríamos meninos, né? Nós seríamos imaturos na fé. Quanto mais prova, a gente fala, mas tanta prova, né? A gente, às vezes, muitas vezes, costuma dizer assim, descanso só na glória, mas para o crente de verdade, aquele que serve a Cristo, a gente está passando por provas diariamente, né? Sempre tem um atribulado, sempre tem uma situação, e com tudo isso, Deus tá moldando, está mudando o nosso caráter. Será que esse fato a gente tem lidado com ele de que forma? Com alegria, né? Ou com tristeza, ou com ressentimento, ou com raiva? Então, tudo isso reflete no nosso caráter. E caráter é questão de decisão. Você decide se você vai fazer a coisa certa e a coisa errada. E é claro, sempre vai ser mais fácil fazer o errado, né? E quando muitas vezes o Senhor nos coloca nessa situação,
a gente olha e fala, pronto, fiz o errado. Quantas vezes você está numa situação, em meio a uma situação, você fala, o que eu estou fazendo aqui, agora? Será que esse é o meu lugar? E aí o doce Espírito Santo vem e te fala, olha, mais uma vez, você está sendo provado. E aí, quando a gente percebe que a gente está numa situação de provação, será que o Senhor fala, não, pronto, agora você está aprovado, né? E tudo isso é uma forma de processo. Será que nós estamos sendo aprovados? Deus molda o nosso caráter nas provas, como Jó, como Davi. Devemos agir com fé e ouvir o Espírito, mesmo sob pressão. Já Judas não deixou seu caráter ser transformado e caiu. Nossas escolhas mostram quem somos em Deus. Quais têm sido as nossas escolhas, né? A gente tem escolhido passar nas provas, né? Passar pelas provações, glorificando o nome do Senhor, perguntando para Jesus o que ele faria nessa situação. Muitas vezes a gente está tão aflorado, ou nós estamos vivendo dias tão corridos, né? Que nós não perguntamos para Jesus o que ele faria naquela situação. Porque a gente levanta, a gente já começa nas nossas tarefas, já vai naquela rotina, naquela correria, e não buscamos o essencial, né? E esquecemos que nós estamos aqui passando por processos. E o mais essencial nesse processo todo é o nosso caráter, é a nossa transformação. É aquilo, né? É a conversão. Se nós estamos indo diante, né? Vamos lá, nós estamos dirigindo um carro e nós precisamos voltar, né? Nós passamos a entrada e nós precisamos voltar. Então a gente muda a direção. Se nós estamos indo por um caminho que muitas vezes tem sido caminhos de angústia, sofrimento e dor, e aí Jesus Cristo entra e transforma o nosso ser, a gente entende que o nosso caminho fica leve, fica suave, nós vamos compreendendo o trabalhar e o agir dele em nossas vidas. Então, hoje é um momento de reflexão mesmo. Como tem sido o seu caráter diante das situações? Será que você tem sido aprovado nas suas lutas e nas suas aflições? Será que Cristo verdadeiramente tem feito morada em você e você tem ouvido a voz do Espírito Santo para que ele transforme o seu ser e a sua jornada ser mais tranquila, mais suave, né? Porque provação a gente vai passar a todo tempo, mas essa provação ela tem um propósito, né? E será que nós estamos compreendendo qual que é a estação que nós estamos vivendo hoje? O que o Senhor tem querido de nós nessa estação, nesse momento, nesse período? O que o Senhor quer lapidar em nós? O que Ele quer tirar? O que Ele quer que nós avancemos, né? Qual que é as situações que nós estamos vivendo hoje? Que precisamos entregar? Será que é uma doença? Será que é uma situação financeira? Será que é um problema com o cônjuge? Será que é um problema com alguém? Um chefe de trabalho? Né? Quais têm sido as suas afrontas, as suas adversidades? Quais têm sido as suas aprovações? Para que você entenda o período que você está passando para você ser aprovado. Né? É tremendo que Deus cuida de nós em todo o tempo, né? O Senhor, ele vai trabalhando, mudando, para que a gente não seja mais quem nós éramos. Uma vez em Cristo Jesus, nós não podemos ser mais quem éramos, se nós éramos mau caráter, se nós mentíamos, né? Aquele que mentia não mente mais, aquele que roube, não roube mais, né? Aquele que fazia fofoca do irmão, não faz mais fofoca. Então, como tem sido a nossa postura diante das provações, né? Talvez é pequena
mas a gente passa tão desapercebido que nós não temos prestado atenção na estação e no momento que nós estamos passando para que a gente passe por ela e seja aprovado. Porque aí, passando por ela, nós vamos nos fortalecer para coisas maiores, para aquilo que Deus quer entregar, para que a gente entenda qual que é o nosso chamado, qual que é o projeto de Deus, qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Para que a gente entenda o que o Senhor tem querido de nós, requerido de nós, porque nós estamos aqui porque nós somos obreiros para que o Senhor não tenha com que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade, né? Não é fácil, é um caminho diário, né? Uma renúncia diária, é olharmos para nós e entender que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos que Deus nos mude, mas isso é decisão. Se a gente não decidir a mudar, o Senhor não vai, ele né, livre-arbítrio, ele não vai forçar a gente a nada, né? Ele não vai colocar uma espada, um estaca em nós, e vai falar, não, você tem que fazer isso. O Espírito Santo não faz isso. E eu não sei com vocês, mas nos períodos de oração, quando eu tenho orado ao Senhor e pedido, Senhor, transforme o meu caráter, são nos detalhes que o Espírito Santo nos constrange, e ele é tão doce, ele é tão amoroso, que você se sente tão envergonhado, você se sente tão constrangido, você fala, que vergonha que eu passei. Né? Quantas vezes o Espírito Santo ele me constrangeu naquilo que eu precisava mudar, né? Gente, eu falo que eu sou testemunha viva de mudança de caráter, que o Senhor mudou meu caráter assim completamente, e eu tenho, né? Se eu estou aqui é porque estou passando pelo processo, mas muito pior já foi. Né? Eu não venho de um lar cristão, e o Senhor me arrancou mesmo das trevas. Eu falo que o Senhor me arrancou das trevas e me transportou para a maravilhosa luz dele. E é tão tremendo, é tão soberano quando o Espírito Santo nos constrange naquilo que nós estamos falhando, onde nós estamos errando, que é uma vergonha que você sente assim, é terrível, é constrangedor. Você fala, eu preciso mudar. Então, não tem como você não mudar, porque o Espírito Santo te convence de tal forma, né? E se isso não tem acontecido conosco, tem algum problema aí, muito grande, né? Então, o convite é para que a gente se coloque diante do Senhor e fala, Senhor, aonde há em mim, sonda-me e vê aonde há um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Porque se a gente não converter os maus pensamentos, se a gente não se dobrar ao Espírito Santo, não tem como ele transformar, não tem como a gente passar pelas provações e ser aprovado, né? Que o Senhor quer mudar, o que Ele quer mudar mesmo é caráter, e Ele muda. Mas tudo isso só depende de nós. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, com o coração quebrantado e cheio da vontade dEle, para que Ele possa fazer essa morada e fazer a transformação. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos tornamos aprovados, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, né? E nós precisamos aprender, né? Qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E sempre será a melhor, né? Quando nós entendemos que a vontade de Deus para nós, né? Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? E muitas vezes a gente deseja tantas coisas, a gente se frustra quando os nossos planos não dão certo, né? Quando as coisas não saem da forma que nós planejamos, né? E aí, será que essa tem sido a vontade do Senhor para as nossas vidas? Né? Será que você andando frustrado, cabisbaixo, desmotivado, muitas vezes não é porque você não tem
entendido qual que é o propósito de Deus para a sua vida, né? Quando nós estamos nos sentindo assim, significa que tem alguma coisa errada e é um sinal de alerta, né? É uma luzinha que se acende e nós precisamos ficar atentos. Porque a vontade do Senhor sempre vai ser boa, perfeita e agradável, né? E nós precisamos entender isso. Quando nós conseguimos nos enxergar e olhar para nós e entendermos que o Senhor tem um propósito muito maior, a gente vai avançar, nós vamos chegar em fé, nós vamos concluir o projeto e o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Vamos lá. Deixa eu ver se falta. Então, você é reconhecido pelas suas obras, Deus nos prova para ser aprovado. E aí, agora, eu te convido a fazer um momento de reflexão. Umas perguntas que a gente vai levar, né? A gente, como as pessoas têm olhado para você, né? Como está a sua reputação? Sua reputação tá boa? As pessoas olham para você e vê você como um servo do Senhor, aquele que serve a Cristo, né? Ou as pessoas têm algo mal para dizer. Às vezes a gente tem os opositores, né? Sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar de você por causa das convicções que ela tem, mas aí você tem que entender quem é você em Cristo Jesus. Agora é outra história, né? Mas o Senhor, quando Ele te olha, como Ele te vê, que é o mais importante, né? Quando o Senhor nos olha, quando Ele nos busca, como Ele fazia com Adão e Eva, né? Como Ele vai nos encontrar? Buscando um arbusto para esconder as nossas vergonhas? Ou Ele vai nos encontrar disposto a ouvir a voz dEle, a ouvir a voz do doce Espírito Santo, a nos mudar, a nos constranger, a transformar o nosso ser, né? Como nós estamos nos apresentando diante do Senhor, né? Esse é o mais importante. Será que essa pergunta que nós precisamos nos fazer hoje, né? Será que nós estamos nos apresentando ao Senhor de forma que Ele nos encontre aprovado ou que Ele tem batido na porta, batido há tanto tempo e nós não estamos dando ouvido? E aí nós estamos passando por esse processo há muito, muito tempo. Então, que nessa noite o Espírito Santo possa fazer morada em nós e que a gente possa fazer essa pergunta, né? Sonda-me, Senhor Jesus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Hoje, eu não sei se alguém que conheça a Cristo, né? Porque a palavra nos diz que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos um dono, né? E aí já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, e quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida começa a ser transformada, a ser mudada, e aí eu queria fazer, né, se convidar a todos que estão participando para fazer a oração, né, para que nós, quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e entendemos que Jesus, Ele pode nos transformar completamente, né, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, por mim, por você, e para que a gente possa viver com Ele eternamente. E que nesse meio tempo, nós estamos passando pelo processo aí de santificação, transformação para sermos aprovados. Mas para que isso aconteça, nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, eu gostaria de convidá-los a fazer essa oração junto comigo, né? Pai Celestial, eu reconheço que eu sou pecador e que o meu pecado me separa de Ti. Hoje, creio que Jesus morreu por mim na cruz e que Deus Pai ressuscitou dentre os mortos. E eu me arrependo de todos os meus pecados e voluntariamente confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Renuncio todo pacto com o mundo e com o diabo e faço um pacto contigo, Jesus.
Amado Senhor, te entrego o meu coração e muda a minha vida. Se morresse hoje, ao abrir dos meus olhos, eu estaria em teus braços. Amém? E aí nós entregamos a nossa vida a Cristo e o Senhor vai trabalhando no nosso ser, né? O mais importante é que se hoje o Senhor nos chamasse, nós estaremos com Ele. Esse é o mais importante, né? Porque nós temos a certeza da salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho se não for através de Jesus Cristo. E o próximo passo disso é o batismo, né? Quando a gente desce as águas. E aí a gente tem esse processo do batismo, né? Como Pedro diz ali em Atos 2, 37 e 38. Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus, que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão a Deus e o Espírito Santo. Quem crê, Marcos 16, 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Qual que é o significado do batismo? É aliança e revestimento, né? Você morre para a velha criatura e ressurge para Cristo, em Cristo Jesus, né? Nós morremos quando nós é um ato profético. E aí quando nós descemos às águas do batismo, nós declaramos para o mundo espiritual que nós morremos para o mundo e ressurgimos em Cristo, né? Então, o batismo, ele traz revestimento espiritual, você se fortalece em Cristo, né? E a gente precisa fazer esse ato. Depois do reconhecimento de Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos descer as águas do batismo, né? E a nossa igreja, como é uma igreja apostólica, né? E nós cremos, então, temos agora esse mês o batismo, né? Se alguém se interessar e queira batizar, é só procurar ali os líderes e eles vão te orientar para o batismo. Então, nessa hora, eu gostaria de fazer, eu não sei se alguém tem um pedido aí de oração. Se alguém quer fazer algum pedido de oração, por favor, avisa que aí agora, nesse momento, a gente vai apresentar em oração em especial. Tem algum pedido especial aí de oração? Tenho. Oi, Su. Oi, Dê. Graça e paz, tudo bom? Amém. Tudo bem, e você? Tô bem. Quero pedir oração por portas abertas e cura emocional e eu quero me fortalecer mais na vida espiritual. Amém. Tá bom, oremos então. Amém. Bora orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Jesus, por esse momento, por esse período de nós estarmos aqui, Senhor Jesus, clamando ao Senhor. Pai, nós reconhecemos o nosso grau de insignificância, Espírito Santo, o quanto nós precisamos do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa nos mostrar, Espírito Santo, ó doce Espírito Santo, nós nos colocamos diante da sua presença e que verdadeiramente o Senhor possa nos mostrar onde temos sido mau caráter, aonde o nosso mau caratismo, Senhor Jesus, tem atrapalhado o seu agir nas nossas vidas. Meu Deus, vai tirando todas as fissuras, todas as rachaduras, todas as mágoas, todas as tristezas, tudo aquilo que tem nos angustiado, tudo aquilo que tem causado aflição no nosso coração, aquilo que tem nos impedido de viver o melhor do Senhor no nosso caráter, que o Senhor possa nos tratar nesta hora, em nome de Jesus. Limpa completamente o nosso coração, limpa completamente o nosso ser, que o Senhor possa trabalhar poderosamente. Pai, abre as portas, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Abre as portas financeiramente, Senhor Jesus, abre a porta de emprego. Meu Deus, direciona, capacita, vai tirando todas as barreiras, todas as cadeias, todos os grilhões, meu Deus e meu Pai, que possamos ver claramente a porta que o Senhor quer abrir para nós, que essa porta seja tão clara, que nós tenhamos entendimento que é o Senhor nos colocando nessa porta aberta. Seja em qual
porta força, Senhor, seja na área profissional, financeira, familiar, Senhor Jesus, aonde o Senhor tem nos colocado, aonde o Senhor tem nos posto, Senhor Jesus, que verdadeiramente nós possamos entender qual que é o seu propósito ali para aquele período, que nós consigamos, Senhor Jesus, diminuir para entender qual é a estação que nós estamos vivendo, qual que é o seu propósito para as nossas vidas, Senhor Jesus. Qual é a sua vontade para essa luta específica que cada um dos meus irmãos está vivendo no dia de hoje, nessa estação. Senhor Jesus, vai quebrando as correntes, as cadeias dos grilhões, nos liberta, Senhor Jesus, de todas as amarras, nos liberta principalmente de nós mesmos, Senhor Jesus, dos nossos sofismas, Senhor Jesus, das barreiras que há em nossa mente, Senhor, que tem impedido de vivermos livres diante da sua presença. Que todo mal seja repreendido, que toda ação satânica seja repreendida em nome de Jesus, mas que verdadeiramente a gente possa viver a tua vontade, Senhor Deus, que nós possamos renunciar a nós mesmos e viver conforme o teu querer, a tua vontade. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigada por tudo que o Senhor irá fazer, que a sua glória resplandeça sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. E é isso. Mais alguma coisa? Não, não. Deus é fiel, então Deus louvado seja abençoe. Deus. Uma boa noite e que Deus abençoe. Fica na paz.